Bem-vindos ao canal, mais um vlog aí pra vocês. Tô aqui na praia, ó, eles estão mexendo na areia ainda, né? Depois do ciclone, aqui nunca mais foi o mesmo. Tanto que eles cancelaram um dos grandes eventos, né? Que tem aqui em Gold Coast, que é como se fosse um campeonato de avião. Eu não vou lembrar o nome agora, eu vou colocar daqui a pouquinho aí pra vocês. Mas eles cancelaram, que se eu não me engano ia ser no final de julho, agosto. E é o que mais movimenta aqui o turismo, né? Deixa eu andar um pouquinho, porque vai começar a ouvir um barulho ali do trator. É o que mais movimenta o turismo aqui. Então os hotéis ficam lotados. Eu já fico super feliz, porque meu shift ia aumentar. Mas a alegria de pobre dura pouco, né? Aí eles cancelaram porque o evento... todo mundo senta na areia para assistir, então como não tem faixa de areia mais, e toda vez que eles tentam fazer a faixa de areia aqui, como eles estão fazendo, o mar vem e leva tudo, né? Então eles não estão conseguindo manter ainda a faixa de areia aqui para fazer os festivais. Nesse último fim de semana teve o Seafire, eu até postei recentemente aqui que ia ter esse evento, que é aquele campeonato de fogos de artifício. Mas, gente, tava uma chuva aqui, uma chuva. No sábado mesmo, ia ser 7 horas da noite lá o evento. E normalmente também é aqui na praia de surfers. Não teve aqui, eles fecharam. Na verdade, inicialmente eles tinham informado, né, pra todo mundo que ia ter aqui em Broadwater, eu acho, e no Rota. Só que eles cancelaram aqui em surfers, que praticamente é o palco de entrada, assim, né? Onde eles fazem a entrada. Eles cancelaram no próprio sábado. Foi o maior auê, né? Porque quem comprou hotel, reservou hotel, essas coisas, ficou bem decepcionado. E teve só nesses outros lugares. Eu não fui porque tava muito frio. Tava chovendo, tava um dia bem preguiçoso. Eu tô assim, ó, com os braços de fora porque eu acabei de correr, né? Então agora tá calor, o sol tá quentinho. Mas tá fazendo 14 graus aqui e semana que vem a previsão é de 9 graus. Então assim, tá friozinho. Aqui agora essa época é que eu fico doente, mas eu acho que eu não vou ficar não. Acho que eu já criei um pouquinho de imunidade também. O pior já passou, né? Então assim, eles estão arrumando aqui, cancelaram os eventos. O Seafire, não sei como é que foi, porque eu não consegui prestigiar, né, pela primeira vez. Mas honestamente eu queria muito ir nesse de avião, que falam que é bem legal, e eu não vou conseguir ir. Tô aqui descansando um pouquinho, né, aqui na orla de surfers. E sentei aqui um pouquinho para descansar enquanto não dá minha hora aí de trabalhar. E tá tendo um nascer do sol aqui, gente, a coisa mais linda. Eu vou colocar no próximo vídeo pra vocês. Ele tá com a tela torta, porque eu filmei pra outra rede, né? Mas vale a pena vocês conferirem que coisa mais linda que tá aqui de manhã. Agora que eu estou correndo com mais frequência, né? Eu mudei um pouquinho o meu protocolo de corrida. Eu tenho corrido de segunda, quarta e sexta para estender um pouquinho mais aí a minha vontade de correr. Eu tô querendo investir um pouco mais nisso, né? De repente fazer uma corridinha de rua aí que tem aqui em Gold Coast de 5 km, enfim. Hoje, inclusive, eu bati meu recorde, né? Eu fiz 6 km, não fiz 5. E tô dedicando, na verdade, esses 6 quilômetros pro meu vô, né? Meu vô tem 98 anos e ele foi internado hoje. E como vocês bem sabem, eu fiz um vídeo recentemente sobre emocional, né? Equilíbrio emocional, sobre o quanto a gente está preparado para perder alguém ou alguma coisa, enfim, né? Do vínculo familiar. E o meu vô, com essa idade já avançada, ele tem uma saúde um pouquinho mais frágil, né? Então, como ele tá internado, hoje eu dediquei essa corridinha para ele, consegui dar o meu melhor aí, tô muito feliz, muito satisfeita.
E isso bate uma reflexão muito grande, que é o assunto que eu queria falar com vocês no vídeo. Na verdade, eu não me programei para fazer esse assunto, né, para falar desse assunto. Me veio na cabeça enquanto eu estava correndo e eu achei importante compartilhar com vocês isso. O quanto a gente tem que agradecer, né, pela questão da nossa saúde, assim. Normalmente a gente acorda, eu tô criando um hábito muito grande aqui na Austrália, aliás, vários, tá? É incrível como mudar de país faz você mudar completamente a tua rotina. E aqui eu vou dizer que tem uns hábitos meio peculiares. Não só hábitos, mas vontades também em relação a alimento, que eu mudei bastante, coisa que no Brasil eu não fazia. E um deles é acordar muito cedo. Eu tô com o hábito de acordar 6 horas da manhã. E dormir cedo também. Então 9 horas eu já tô dormindo e 6 horas eu já quero estar de pé. Então assim, eu acordo, vejo o nascer do sol, que agora no inverno tá lindão aí, igual eu mostrei pra vocês. Tomo meu cafezinho, faço a minha leitura do dia, da manhã ali, reflito um pouco, faço um planejamento sobre como vai ser o meu dia. Tô evitando pegar no celular quando eu acordo, né? Então eu acordo, faço uma leve meditaçãozinha ali na cama mesmo, espero um tempo, depois eu me conecto aqui na rede social, porque isso tem melhorado demais, gente. Como uma coisinha pequena melhora tanto o seu dia, de verdade. Eu evito, levanto, faço o que eu tenho pra fazer primeiro e depois eu pego no celular. Isso tem me ajudado também, rendendo bastante o meu dia. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo, né? Como a gente tem que valorizar as questões da nossa saúde. Meu avô, né, como eu disse pra vocês aí, tá com probleminha de saúde, mas recentemente também eu ajudei, né, num caso de um priminho de uma conhecida minha, uma criança, eu acho que ele tem 10 anos, nem isso, com uma doença muito rara. Então, assim, você vê no olhar dele que ele quer viver, sabe? E a gente aqui, com saúde, graças a Deus, podendo correr, podendo fazer atividade física, podendo sair, podendo respirar. Todos os dias eu tenho acordado e agradecida a Deus pela dádiva da saúde que a gente tem. E isso é importantíssimo. Você não precisa ser religioso para agradecer a saúde que você tem, né? Porque se não fosse Deus, você não estaria aqui hoje. E eu quero trazer 5 reflexões, né, sobre o que a corrida tem melhorado aí na minha vida. Na verdade, não é nem o que tem melhorado, porque é óbvio que melhora muito, mas o que eu tenho percebido, né, algumas curiosidades que eu tenho percebido no meu hábito quando eu tô correndo. O primeiro deles é que ninguém tá nem aí pra você. Então ninguém tá nem aí pra você correndo, pra roupa que você tá vestindo, se você tá passando mal correndo, se você tá todo vermelho, se você tá todo amarelo, ninguém tá nem aí. E isso é muito bom. Aqui na Austrália, eu tive uma liberdade muito grande vindo pra cá. Eu me libertei de muita coisa, né? O que é me libertar de muita coisa? Eu não saía sem maquiagem. Eu tinha uns rituais de eu não conseguia sair sem maquiagem de casa, de cabelo arrumado, sempre bem vestida. Então eu tinha isso muito forte na minha mente, né? Na minha cabeça. Então qualquer lugar que eu ia, eu fazia tudo isso que eu tô falando pra vocês. Eu sempre ficava preocupada do ambiente que eu tava, se eu tava bem vestida, se eu tava preparada, enfim. E aqui não é assim, gente. Aqui você se liberta, não que você fica relaxado, mas você entra na vibe das pessoas daqui. Então você anda de chinelo com meia, você tem mais tranquilidade de usar um moletom, de se arrumar, andar de rasteirinha, andar de chinelinho, andar de tênis, sabe? Aqui eu ainda não usei salto. Já vai fazer o quê? Acho que 8 meses que eu tô aqui, eu não usei salto ainda. Então você tem mais liberdade. E na corrida não é diferente, ninguém se preocupa com você correndo. E no início eu ficava muito preocupada, porque eu fico muito vermelha, então parece que eu tô passando mal, mas não tô. E isso me preocupava bastante. Aí eu descobri que ninguém tá nem aí. Outro ponto também que eu descobri na corrida agora, né, que eu tô um pouquinho melhor aí, então eu tô podendo ter propriedade para falar, é que os primeiros 2,5 km são os mais difíceis. Então assim, o que tem me motivado a continuar a correr? Eu falo assim, vou fazer só 3 km, vou fazer só 3 km, né? Só 3 km. Só que quando você chega no 3,
Você não quer parar, porque aí o seu corpo já tá acostumado. Ele já vai tranquilo, vai sozinho, você nem sente. Mas até chegar nesses 2,5 km ou 3, chega um momento que é quase insustentável. Você fica muito, muito, muito cansado. E aí eu comecei a trabalhar a minha mente, porque eu percebi que é a minha mente que me sabota. Eu fico falando assim que eu não tenho capacidade de conseguir continuar correndo. Então eu falei assim, não, meu limite é esse, eu vou ficar só nisso. E não é, eu comecei a pensar o contrário. Falar, não, 3 km é pouco, 4 km é pouco, 5 km, e assim vai, pra você ir melhorando a tua performance. Eu não quero me cobrar muito, né? Eu não quero que a corrida seja um fardo de, meu Deus, hoje eu tenho que fazer 5 km, hoje eu tenho... Não, eu quero só que ela seja um esporte que eu gosto de fazer pra me distrair. Então, os primeiros 2,5 km é sempre mais difícil, né? Você tem que treinar muito isso para você não desistir. E o ponto 3, né, dessas curiosidades daqui, é que você não pode se comparar. O que é o se comparar? Às vezes você tá correndo e você olha pro lado, assim, ó, pro lado, pro outro, e tem outras pessoas correndo, ó, como acabou de passar esse rapaz aqui. Com o homem, você não compete tanto. Então, eu não costumo me comparar com o homem correndo, porque o homem tem o braço mais longo, né? A perna mais longa. Normalmente, o passo é maior, é mais pra frente. Então, tipo, ele tem mais pulsão pra ir mais rápido. Então, eu não me comparo. Só que a tendência é você se comparar com as mulheres. Então, assim, você não pode se comparar, porque ao se comparar, você não sabe quanto tempo a pessoa... Ai, gente, peraí que vai passar um caminhão aqui, que é o caminhãozinho que eu acho que eles recolhem. Eles fazem algumas coisas aqui que eu não sei. Mais uma curiosidade que eu não vou saber que curiosidade é essa. Ah, eu acho que eles estão recolhendo alguma coisa. Ah, é, caminhãozinho de manutenção. Então, assim, você não sabe quanto tempo a pessoa tá correndo, se ela não tá mais cansada do que você para estar chegando até ali, se também já não há um esforço dela de estar chegando no 3º quilômetro, se o passo dela tá mais longo, é porque provavelmente ela treinou para que esse passo esteja mais longo. E quando você olha pro lado, gente, você se desmotiva demais. Nessa minha última corrida agora, né, que eu acabei de fazer, que eu fiz 6 quilômetros, eu evitei olhar pro lado. Mas eu não evitei para me comparar, porque hoje em dia eu já não me comparo mais. Eu já sei que eu sou iniciante, então eu não preciso ficar me martirizando olhando para os outros, né? Mas eu gosto de ver roupa, eu sou muito antenada com esses negócios de roupa, sabe? Eu gosto de uma roupinha confortável para correr, enfim. Mas eu parei de prestar atenção nisso quando eu tô correndo. E também prestar atenção nas coisas ao redor. Então, normalmente quando a gente tá correndo, a gente vai olhando pros lados assim, a gente quer admirar tudo, né? Ainda mais aqui que a gente corre na frente da praia, você quer ficar olhando pro mar. Não. Foca, olha pra frente, sempre pra frente. Não se distrai. No final, isso é assim, ó, é bom demais. Porque você vai perceber que você vai ficar menos cansado. Sua performance melhora muito. Eu não sabia disso, tá? Sendo bem sincera, eu achava isso uma bizarrice. Mas é real, é real. Então, façam. Quem tá começando agora, façam isso. Uma outra coisa, né, que eu acho importante mencionar é a questão de você andar com uma cabeça com o peito estufado. Eu vi uma blogueira falar sobre isso. O peito estufado, como se fosse um pombo. Um pombo. E com a cabeça pra cima. O tronco levemente pra frente, como se fosse impulsionar, né, pra você correr. E com o peito sempre estufado e com a cabeça sempre assim, sabe? Sem ser assim, assim. Gente, isso ajuda tanto, te dá mais velocidade, tu consegue se posicionar melhor. E outra coisa que eu também vi, em vez... Ai, gente, chegou um grupo, com todo respeito aos chineses, aos asiáticos, mas chegou um grupo de asiáticos aqui e eles vêm pra tirar foto, né? Aqui tem demais. Outra curiosidade, tá? Aqui tem asiático demais. Então, voltando ao foco aqui. Outra coisa, né, que ajuda muito na hora de correr é os teus braços, o movimento dos teus braços não ficar muito solto, mas você se impulsionar pra cima. Então você usar ele como uma alavanca pra você ir pra cima.
também vi essa mesma blogueira postar isso. Eu falei, vou experimentar, né? Porque me custa zero. Vou experimentar e deu certo, tá? Realmente vale muito, muito, muito a pena. Eu vou levantar aqui pra ir indo pra casa, porque daqui a pouco eu tenho que trabalhar. E chegou esse grupo aqui, eles estão querendo tirar foto de tudo, então pra eu não atrapalhar a foto da galera, deixa eu sair daqui. Então assim, são algumas curiosidades que eu queria compartilhar com vocês. Tô gostando muito dessa minha rotina de acordar cedo. Aí, só um detalhezinho, né, que eu falei e parei de falar. A respeito de alguns hábitos, né, e algumas coisas que eu mudei aqui. Em relação à comida e tal, né, em relação a hábitos, eu já disse que eu tô acordando mais cedo, tô, né, me concentrando mais com esse negócio de meditação de manhã. Mudei minha rotina de treinos, então tô fazendo musculação só de terça e quinta, e corrida eu tô fazendo segunda, quarta e sexta. Mas, gente, aqui, o que eu posso dizer pra vocês? Eu comecei a comer coisas que eu não comia no Brasil. Então, por exemplo, azeitona, eu não comia azeitona, aqui eu como. Que mais? Tem algumas coisas diferentes que eu comecei muito queijo com geleia. No Brasil eu até comia, mas igual eu tô comendo aqui, é surreal. Não, aqui eu tô comendo muito mais. Eu tô prezando muito pelo café da manhã. Eu gostava já também de café da manhã no Brasil, mas aqui eu tô me motivando mais a fazer um café da manhã bem reforçado. É que agora eu tô tentando fazer uma dieta de emagrecimento para eu emagrecer um pouquinho. Não que eu esteja acima do peso, mas se eu emagrecer um pouco, eu vou começar a entrar no meu condicionamento físico que eu gosto mais, né? E eu acho que vai melhorar também nas minhas corridas. Então no café da manhã eu só tomo um cafezinho preto, um pãozinho integral com ovo. Só isso. E aqui eu tenho gostado muito de granola também. O que no Brasil eu só comia quando eu tomava açaí. Então assim, é isso. Eu tô dedicada aí na minha performance. Também tô dedicada em fazer os vídeos aqui pra vocês. Perdi um pouco a vergonha de fazer gravação no meio de todo mundo, então eu já não tô mais nem aí. Como eu disse, aqui na Austrália é muito diferente, as pessoas elas não ligam. Muito pelo contrário, sabe? Às vezes elas te vêm gravando, elas até querem aparecer, coisa parecida, mas não tem aquele ar de julgamento que normalmente a gente tem nos lugares, sabe? Aqui é muito diferente. Eu também vou falar um pouquinho sobre isso em algum dos meus vídeos, sobre como é realmente viver aqui, né? O que de fato é ver de coisas diferentes de uma cultura para outra. Não só a questão do poder de compra, mas como as pessoas elas agem aqui, né? Aqui tem muita segurança, como vocês sabem. É muito organizado, as pessoas são extremamente educadas, mas elas são muito fechadas. Os australianos mesmo são muito fechados, eu já falei isso em outro vídeo. Então é muito difícil você conhecer um aqui e você ficar batendo papo, a não ser que seja do seu vínculo de trabalho, né? O que é mais tranquilo. Mas é assunto para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado da curiosidade. Hoje tá um dia muito bonito. Vou trabalhar daqui a pouquinho. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!